Oi, medrosa, eu sou Andréia Broio. Oi, medrosos, sou o Michael Gomes. Este é o Mentes e Medos. E antes da gente começar, já vai nas nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal do YouTube, Mentes e Medos, no nosso Face, no nosso Insta. Se você quiser mandar um relato, compartilhar com a gente, manda para o nosso e-mail, mentesemedos@gmail.com. E para ajudar o nosso projeto é através do e-mail, mentesemedos@gmail.com. E hoje é o último episódio do ano. Qual que é o nosso tema, Mar? A retrospectiva Filmes de Terror 2022. O que você achou desse ano? Eu achei um ano fraco, assim, pro cinema de terror. Eu não sei se teve a ver com essa pandemia toda e tal, mas eu acho que foi bem fraco, assim. Poucos filmes me chamaram a atenção e de uns 20 que eu assisti, dois ou três realmente eu gostei. Eu achei que esse ano foi ainda um pouco melhor do que o ano passado. Sinceramente, acho que o ano passado foi bem fraco mesmo. E hoje a gente vai abordar com vocês um pouco dos filmes que rolaram esse ano aí, filmes de terror. E eu já começo com Noites Brutais, né? E Noites Brutais, você assistiu também. O que você achou desse filme? Eu achei um filme bem legal. Eu fui assistir ele sem saber nada. Não tinha assistido trailer algum, não li nenhuma sinopse. Aí eu comecei a assistir, ele conseguiu me prender, que é difícil, né? E as coisas vão acontecendo assim, vão ficando cada vez mais. Você querendo saber, né, o que tá acontecendo ali. E é um filme que eu curti bastante. Ó, gente, esse episódio pode ter um pouco de spoiler, tá? Então, se você não chegou a assistir um filme determinado, presta atenção, porque a gente pode soltar uma informação ou outra. Desse filme, eu achei interessante o começo dele, que mostra uma cena que eu acho bem comum de acontecer. Pode acontecer. A principal, né, a protagonista, ela vai para uma casa, ela vai se hospedar numa casa, ela vai fazer uma entrevista na cidade. E aí, quando ela chega numa noite chuvosa, aquela cena toda, ela vai, coloca a senha, não dá certo. E quando vê, quem abre a porta é o Bill Skarsgård, né? Que é aquele ator que fez o It, né? O remake do It. E ele acaba recebendo ela, ele pergunta pra ela, não, eu tô aqui, eu também aluguei essa casa, tal. Então, o que acontece? A gente já percebe que os dois alugaram ao mesmo tempo, que teve algum erro ali. Ele deixa ela entrar, e aí o que acontece? Nesse filme eu fiquei pensando assim, bom, ou ele é um psicopata, que ela vai entrar lá, ele vai ficar jogando aquele papo em cima dela, ela vai cair, ou ela é a psicopata, que eu tava pensando que ia ter essa reviravolta. Mas não, o filme ele surpreendeu de uma tal forma, assim, que eu não imaginava que ia ser, o enredo ia ser realmente do jeito que foi, sabe? Eu pensei. E uma coisa que eu pensei, assim, que eu pensei, aliás, que eu não tinha havia pensado é num filme de terror que se passa num Airbnb, né? Que é essa coisa de se alugar uma casa e o filme se passa nessa casa, né? É, e, E esse fato deles alugarem a mesma casa no mesmo período que eles tinham que fazer as coisas deles nas proximidades ali. Eu achei uma ideia muito interessante que eu nunca tinha visto até então num filme. eu assisti com o meu marido, e ele falou assim: ah, não, para, isso daí não aconteceria. Mas eu achei tão fácil de acontecer, uma probabilidade assim de você alugar um lugar e acabar uma pessoa alugando também. E aí o que acontece? Quando o Bill ele abre a porta, ele recebe ela, eles começam a entrar nessa conversa. Não, então aconteceu um erro, né? Os dois alugaram ao mesmo tempo. Aí ele pega, tem uma cena que eu acho assim, tinha tudo para ser um filme de romance, né? Só que não. Ele pega, ele coloca um vinho numa mesa, aí ele fala para ela assim, todo atencioso, ele é super atencioso com ela, para ela não se sentir desconfortável, né? Ele fala, ó, o vinho tá aqui na frente, eu não abri ele para você ver que eu não tô te drogando. E ele, sabe, tentando demonstrar de todas as formas. E aí você vai entrando, você fala, uns dois solteiros, jovens, né? Tudo para eles, né, ficarem juntos ali. Só que o negócio desgringola de uma tal forma. Ela acha um porão na casa, né? E aí tem aquela cena que a gente fica pensando assim,
De novo, a mocinha burra olha e vai entrar no lugar. Só que não. Ela, né, o primeiro ponto que eu pensei, esperta, ela não entrou. Só que depois o cara entra, o que acontece? Ela fica naquele dilema, salvar ou não um cara que tá lá dentro, num buraco escuro, gritando numa casa esquisitíssima. E o engraçado é que de dia, quando ela sai, né, que ela vai lá fazer entrevista, o lugar que à noite não dava para ver, a região que eles estavam ali, né, é um lugar horrível. Me lembrou muito até o Hotel Cecil, que as pessoas falavam assim, quando eu aluguei eu não sabia que a região era tão zoada desse jeito. E aí me lembrou muito esse fato também. Essa parte que ela chega à noite, né, já tarde, pra se hospedar no Airbnb que ela alugou. Você não consegue ver as casas, né? Porque tá tudo escuro, tá uma noite chuvosa e tipo assim, você acha que os vizinhos estão dormindo, né? E quando chega na parte do dia, você vê que ali tipo assim, é como se fosse é um lugar, um bairro abandonado, né? Que não mora ninguém, as casas são todas velhas, pichadas, mato com mais de 1 metro de altura. E essa brincadeira que eles fizeram assim entre o dia e a noite ao redor da casa que você acha que é um bairro residencial, mas de dia você vê que é um bairro completamente abandonado o lugar. É muito, eu achei muito interessante esse jeito que eles fizeram. É muito interessante também o fato de não envolver só esses dois personagens, né? Acabam entrando mais pessoas na história, o que deixa tudo bem mais interessante. Só que também eu senti um pouco de exagero no conto, porque que tudo acontece e tudo mais. Mas aí eu vou deixar para vocês que não viram verem. É um filme que saiu esse ano e, né, vale a pena assistir pra... Assim, pra mim tá ok, é um filme ok. Eu recomendo, se você não... Eu acho que provavelmente você deve ter ouvido falar, porque ele começou a fazer muito sucesso faz poucos meses depois de lançado. Mas se você só ouviu falar alguma coisa assim, leu uma sinopse, não veja mais nada, vá sem assistir trailer, ouvir algum tipo de review do filme sem spoiler. É um filme. Ele não é um filmaço, mas também não é um filme ruim. Ele é um filme que me agradou por esse fato de. Ele começa de um jeito assim normal e cada vez ele vai despirocando. Levando para uma história totalmente diferente. E o final, que eu gostei da música, né, que toca, que foi a música B-Boy. E eu me lembro até de uma vez que eu tava no seu quarto mexendo no computador, e aí eu coloquei uma versão dessa música que é a Amy Winehouse de backing vocal dessa música. E ela fica só de backing vocal a música inteira. E você, destruiu a música. Porque é uma música bem antiga, muito gostosinha. Eu gosto muito de música dos anos 50, 60. E eu gostei muito que eles colocaram essa música. O próximo filme é o... Eu não achei ele não tem tradução em português. Eu procurei eu procurei no IMDb, não tem. Que chama Significant Other. É com a Maika Monroe, que ela fez aquele Corrente do Mal, que é de 2015. Que é um filme que eu gosto, assim. Ele não é um filmaço, novamente, mas é um filme que me agrada. E desde então, quando sai filme de terror com ela, assim, ela sempre tá fazendo filme de terror, eu sempre assisto. E aí eu vi que tinha saído esse filme com ela, aí eu fui assistir. É o filme, ela e o noivo dela, né? Que eles vão pra eles vão acampar numa montanha. E ela tem problema com síndrome do pânico e tal. E o namorado dela é meio até assim chato às vezes. Que ele fica querendo pressionar ela por causa dessa síndrome do pânico. A superar, sim. E eles vão acampar nessa montanha. Só eles, assim, é uma floresta, uma montanha gelada, e eles tudo agasalhado, e começam a acontecer coisas estranhas, assim. Ela começa a agir de uma forma estranha,
o namorado dela começa a agir de uma forma estranha também, mas de uma forma mais carinhosa, assim, protetora, e ela fica bem estranha, assim, de um jeito meio reclusa, assim, parece que ela tá até mudada, assim, do A jeito... personalidade. É, e é um filme, se eu falar mais dele do que isso, eu vou dar spoiler, então é um filme bacana, ele não é grandes coisas assim, mas foi um dos filmes interessantes que saiu esse ano e que me chamou a atenção e conseguiu me prender pela uma Ah, hora e meia de filme. bacana. Um que eu assisti também, que, né, tá na lista desse ano, que é A Luz do Demônio. Eu gosto muito de filmes de exorcismo, porém, eu acho que eles têm sempre o mesmo padrão, e isso me incomoda um pouco, porque não tem muita novidade nesse tipo de filme, é sempre o mesmo padrão de história, né? Bom, esse filme, A Luz do Demônio, ele me surpreendeu por algumas pequenas questões diferentes, mas ele também não saiu muito, não foi muito longe, sabe, desse tipo de enredo de filme de exorcismo e padres. O que acontece? Conta a história de uma freira, uma moça que é freira, e já começa o filme ela fazendo uma entrevista com uma outra mulher. E na entrevista ela começa a demonstrar pontos de vista dela muito pessoais. E a forma que ela fala já me chamou a atenção logo de cara, porque me pareceu bem psicótica. Sabe, pessoas que têm mania, o jeito dela começou a me parecer assim. Então eu já pensei, pode ser uma personagem problemática, né? Aí, ok. Aí tem um ambiente que ela é, né, ela meio que ela tá trabalhando ali como se fosse um hospital, só que eu gostei dessa cena, que eu achei uma ideia bem modernista. É um hospital só de exorcismo, porque a gente tem ideia, exorcismo coloca naqueles conventos ou, né, aqueles lugares onde o pessoal fica mais isolado, não. Mas nesse, eles colocam como se fossem hospitais, e hospitais super modernos, que as pessoas, os pacientes, que no caso são as pessoas que supostamente estão com os espíritos nos corpos, eles são supervisionados, eles são avaliados por médicos, pelos padres, então, assim, existe todo um cuidado em cima disso, que eu achei bem legal. Esse filme foi um dos que eu não tive vontade de assistir. Eu assisti o trailer dele uns meses atrás, aí eu vi que ele tinha saído de fato, mas não consegui assistir. Eu me cansei assim desse tipo de filme de exorcismo. Depois que eu assisti, eu acho que o nome do filme é Exorcismo de Deus, que Eu saiu. sei. Eu achei um filme muito ruim. E esse filme, assim, meio que foi a última pá de terra para fechar esse lado de filme de exorcismo, porque é tanta coisa repetida desde do O Exorcista, né? Exorcista. É o E mesmo padrão. já fizeram tanto. Eu acho por isso que, pra mim, O Exorcista 3 é o melhor filme de exorcismo, de possessão demoníaca que tem, porque ele aborda não só essa parte do exorcismo, da possessão, tudo, mas ele aborda das pessoas ao redor da maneira de estarem desacreditadas em Deus, no que é bom, sabe? Essas coisas assim. Então, esse filme, assim, eu vi só o que passa no trailer, né? Eu achei bem fraquinho, assim, por isso que eu não acabei não assistindo. Não é um filmaço, aquele que você fala, nossa, que da hora, mas passou o tempo, eu acho que ele é um pouco mais fraco do que o primeiro. Ele conta a história, né, dessa freira, e eles levantam uma questão de terem exorcistas mulheres. E, né, é uma questão válida, é uma questão de pauta, né, hoje em dia, de questões de profissões. E aí eles começam a levantar ela para ser uma exorcista. Aí ela começa a estudar tudo. E é aquela coisa bem típica. Criança sendo possuída? Tem criança sendo possuída, né? Então aí você já fica naquela fragilidade, pô, ela se envolver com aquela criança. E ela tem uma história super pessoal da vida dela com a criança que tá ali. Então, assim, ela tem toda uma atenção especial, né, com aquela pessoa que tá sendo exorcizada. E aparece também muito povo das sombras. Sabe aquelas cenas de susto que a pessoa tá andando aí, tipo, quando olha tem
alguma sombra, assim, eles colocam muito essa questão do povo das sombras, e eles colocam uma frase no final também que eu achei bem interessante, porque mostra, eles colocam esse contexto da pessoa que está se envolvendo com o exorcismo e o quanto que ela se envolve com isso, e como isso pode afetar a vida dela. E eles falam assim, agora que você conhece o demônio, ele também te conhece. Então é uma coisa assim que deu margem a próximos filmes, talvez, sabe? Ficou em aberto isso. Essa frase não me é estranha, não sei porquê. Eu não sei se eu escutei em algum filme, mas não me parece estranho. Pode ser. Então a gente pode levar em conta que até a frase, né, se usou da mesma fonte, porque é sempre o mesmo padrão. E aí a gente tem também um filme que saiu, que foi um filme bem... Teve um marketing bem bacana, né, eu posso assim dizer, que foi o filme Sorria. O que você achou desse filme, Mar? Eu achei um filme mediano. Ele foi nos trailers, eu assisti 2 trailers dele. E ele vem de um filme assim, tendo spoiler, meio spoiler, né? Mas é como no Homem Invisível. Você acha que vai ser tipo uma analogia, sabe? Com doença psiquiátrica. Pelo menos isso foi o que eu achei, né? No Sorria. Que ia ter um trauma e seria sobre isso. Mas eu perdi isso isso de você achar que vai ser uma analogia, que vai ser sobre alguma doença e tal, no Homem Invisível, que no final você sabe como que é o filme, né, se você assistiu. E o Sorria, pra mim, foi a mesma coisa. Ele vendeu isso que seria meio... Ele me vendeu tipo um trauma, mas eu já sabia que ia ser um terror sobrenatural. E é um filme bacana, ele não é nada demais. Eu acho ele... Se eu fosse dar uma nota pra ele, eu daria um mediano pra quase ruim, assim, sabe? Eu concordo com você. Eu gosto muito de terror sobrenatural. Eu acho que são os mais interessantes. Adoro as histórias de assombração, de fantasma, tudo. Ele tem uma pegada sobrenatural, sim, porque levanta a questão de uma entidade que toma conta do corpo das pessoas. E, bom, no começo eu tinha uma expectativa, mas conforme o filme foi andando, a minha expectativa baixou bastante, porque eu acho que faltou mais, sabe? Tinha algumas cenas que eu ficava bem assustado, como, por exemplo, a cena da protagonista recebendo a ligação, né, do segurança. Ela começa a entrar numa paranoia, né, que ela tem a paciente, que a paciente se mata na frente dela, e aí começa a rolar essa maldição. E aí ela começa a ter várias visões, alucinações, só que assim, você não tem noção que você tá tendo uma alucinação, uma visão. E aí você entra como se você fosse a personagem. E aí ela percebe que tem alguém dentro da casa, do recinto que ela tá, e entra em contato com a segurança, né, do alarme. E aí a mulher começa a falar com ela normal, e do nada a mulher começa a mudar a voz, fazer uma voz super sinistra e falar assim, tá atrás de você, tá atrás de você. E aí ela vai virando bem devagar, e aquela cena vai me dando uma angústia. Tem essas cenas assim, são muito boas, eu achei do filme, igual a cena da cabeça também, que ela tá no carro, aí ela olha, a irmã dela tá do lado dela, né, do lado de fora do carro, e do nada passa uma cabeça pendurada, assim, muito rápido, mas é aquela cena que te dá um susto, e que, né, até que vale a pena ali, mas foi só, basicamente pra mim, na minha opinião, foi só. Eu achei que eles poderiam ter feito um filme mais curto, assim, e tentar... Eles querem muito explicar a entidade, eles vão até atrás de um cara, né, que conseguiu acabar com a corrente daquela entidade da maldição, que até fala que teve no Brasil, né? Eles tocam no... E sei lá, eu acho que eles deveriam ter feito o filme, sei lá, 1h25, e eu acho que funcionaria melhor do que ficar... Tem muita cena assim que
não precisava estar lá. E eles usam essa entidade, né? Ela meio que se alimenta do trauma das pessoas, que as pessoas, para passar a entidade para frente, tem que se suicidar de uma forma horrível na frente de outra pessoa. E é como se fosse uma doença, né? Pega na pessoa e a pessoa começa a passar pelos sintomas e dura até tantos dias. Eu acho que essa parte funciona, e eu acho que se eles fizessem um filme mais curto, funcionaria melhor. O marketing, como eu falei, né? O marketing deles foi ótimo, porque, nossa, teve aquela coisa do comercial deles em arquibancada, de jogo, e você vê aquelas pessoas sorrindo, é bem esquisito mesmo, foi muito bom, só que não foi tudo isso o filme, né? Então, mas fica aí, né, pra você que ainda tá, você já consegue assistir, sorria. Ainda com a Maika Monroe, né, que eu comentei do Significant Other, que é um filme que chama Watcher, que novamente ela se muda pra Romênia com o marido dela, que o marido dela foi promovido, e o marido dela ele trabalha nessa empresa de marketing, e eles alugam esse apartamento, e o marido dela trabalha da parte da manhã até a noite, e ela fica em casa, sai para conhecer a Bucareste, que é a cidade que se passa o filme, e nisso ela vai percebendo que tem tipo um stalker atrás dela, um cara que fica seguindo ela. E esse cara mora do outro lado da rua, num prédio, e ele fica na janela olhando pro apartamento deles. Ela fica muito paranoica com isso, de ficar sendo vigiada direto por esse cara que sempre tá na janela. Ela sai pra ir no cinema, pra ir no mercado, e ela sente que tá sendo seguida, e aí realmente ela tá sendo seguida por esse cara. E ela fala pro marido dela, e o marido dela, como no filme passado, que é com ela também que eu falei, os maridos dela desse ano no cinema não foram muito legais, porque sempre os caras desconfiam, não acreditam no que ela tá falando, fica, mas o cara mora no mesmo bairro que a gente e tal, sabe? Essas coisas assim. Sim, tentando... desacreditando ela. E ela fica pé da vida, né, e tal. E nisso tá tendo assassinatos em série de mulheres ali pela região, que o cara tá decepando cabeça de mulheres, e as pessoas que alugam os apartamentos encontram as mulheres sem a cabeça e tal. E ela começa a ficar mais transtornada ainda com isso. E ela vai até a polícia, fala que o cara tá seguindo ela, mas a polícia não pode fazer nada, né, em relação a isso, porque não tem nenhum crime evidente. A polícia nunca pode fazer nada. É igual no Noites Brutais, né? Porque o que chamam Nossa, dá uma revolta da polícia nesse filme, porque chamam tanto e a polícia nunca pode fazer nada. Esse filme é a mesma coisa. E uma coisa engraçada que acontece também é que ela começa a seguir o cara, né? Ele trabalha numa... Ela vira perseguidora. Ele trabalha numa casa de garotas que trabalham dançando lá. Sim. E tal. E ele percebe, ele chama a polícia, e a polícia vai lá na casa dela e fala: ele disse que a senhora tá seguindo ele e tal. Aí o policial fala: se a gente se acordar aqui que ninguém vai seguir mais ninguém, a gente para com isso. Aí eles fecham esse acordo e fica como se ninguém fosse mais importunar um outro. Mas aí acontecem mais coisas no filme que são legais. E ele lembra muito aquele filme Janela Indiscreta do Hitchcock. Tem outros filmes também, assim, sobre você ver outras pessoas através da janela ali no seu mundinho.
e ver o que se passa na casa das outras pessoas e tal. Tem um pouco disso também. E eu recomendo bastante. É um filme divertido. Ele conseguiu me prender, coisa que é difícil. E eu recomendo. É chamado Watcher, de 2022. E na sequência a gente tem o X, A Marca da Morte. E esse filme me surpreendeu, mas não foi pelo filme em si, mas foi por uma atriz específica que tá nesse filme, né? Que fez parte do elenco, que é a Jenna Ortega, que fez a Wandinha. Então, quando eu comecei a assistir, eu vi que ela tava ali, eu já fiquei, caramba, como ela tá diferente, porque na Wandinha, ela é tão nova e jovial, e nesse ela já tá uma quase trintona, assim, então eu não sei se ou a maquiagem da Wandinha foi muito boa, ou a maquiagem desse filme foi muito boa, mas a idade dela tá discrepante, sabe? E eu gostei muito de já ter começado com uma atriz que nesse ano fez muito sucesso. A Jenna Ortega, ela já vem fazendo um sucesso aí no meio do terror, que a gente ainda vai falar mais um filme que ela aparece, mas ela já fez, nesse ano ela fez o Estúdio 666, o X, né, e o Pânico, que saiu agora em março, o Pânico 5. Virou uma queridinha, né, do terror. É ela, a Maika Monroe, a Anna Taylor-Joy, elas viraram meio que a Mia Goth também viraram estrelas do terror agora. E esse filme eu gostei, assim, ele não é, novamente, não é excelente. Esse filme, ele foi um dos que eu achei mediano, mas que eu gostei. Ele, pela parte que ele me lembra muito, assim, a parte da época que se passa, né, das roupas, dos jeitos de se falar, do sotaque O visual é muito fiel aos anos 70, né? Muito fiel mesmo, eu reparei isso também. E isso me agrada acho não, né? Tenho certeza mais pelo Massacre da Serra Elétrica, porque tem isso, né? De se passar o povo falando com aquele sotaque, sendo um povo mais sisudo, assim, mais velho, assim. Tem o casal de senhores, né? Que alugam a casa pro grupo lá para fazer os filmes. E esse filme, ele é do diretor, né, o T.I. West. Eu tinha assistido 2 filmes dele antes. Eu não acho um diretor assim, nossa, o cara é bom pra caramba. Mas o filme que eu gostei bastante dele é aquele do hotel, que eu não me lembro o nome agora. Que tem tantos de hotéis agora, que depois que a gente fez o episódio do hotel, vi tanto filme de hotel depois disso também. É um hotel, é o Hotel da Morte, eu acho. Tem uma menina lourinha. Sei. Eu gostei desse filme. Eu levava uns sustos ali. Ele que dirigiu esse filme. Eu gostei bastante desse filme. Tem outro que ele é o Sacramento, que é um filme que aborda pessoas que seguem um cara lá que, segundo ele é um tipo de um novo Jesus, sabe? Coisa assim de culto. E é um filme, eu não gostei tanto, mas eu consigo ver pontos positivos nele. Esse filme, ele passa uma questão, né? Fora essa questão dos anos 60, 70, mais 70, 80, mostra bem, né? Bem fiel aos anos, e mostra um grupo, né? De atores pornô, e eles estão procurando um lugar para fazer os filmes dele. Ele quer fazer um filme bacana, o cara lá, tal. Aí eles acham como se fosse uma fazenda, mas é a típica fazenda assombrada. É aquela fazenda no meio do nada, com aquela casa horrorosa, e tem uma casa um pouco mais afastada, que é como se fosse uma casa de hóspedes que eles alugam, e eles alugam com esses senhores, que é um casal de velhinhos, né, que são os proprietários. Só que aí é que tá. Aí tem aquelas cenas típicas. A velhinha, né? Ela começa a andar no meio da noite de camisola branca, no meio do nada. Aí tem alguma cena que alguns dos personagens eles começam a encontrar essa senhora no meio do nada, na noite, com a camisola branca. Então aí você começa a levar um susto, sabe? Aquela cena, tipo, mas é só uma senhora, não é nada demais, não é um fantasma, mas parece. Eles colocam esse joguinho, né? E tem a cena também
quando a menina lá, que no caso seria a atriz, né, a Jenna Ortega, ela começa a se envolver, ela faz parte da produção do filme, ela começa a se envolver a fundo com o filme mesmo, e aí tem uma hora que ela tá ali andando no meio do nada, ela vê o tiozinho lá, que é o dono da propriedade, e ela entra na casa dele e tal, ela, né, se depara com um porão, e, né, o porão é o clássico dos filmes de terror, né, inclusive no Noites Brutais também tem bem forte essa questão de porão. E aí ela vê, né, o porão, ela começa a acender as luzes e vê uma pessoa pendurada ali no porão. Aí ela começa a entrar em desespero. E aí depois dessa cena que as coisas começam a se desenrolar mais eu acho que na questão do terror mesmo, porque eles demoram um tempo para colocar um terror ali. O filme, acho que 1h10 é mais, assim... O final é o mais frenético, né? Porque o começo é mais eles ali desenrolando a história. Eu gostei dessa parte, sim. Eu falo que eu gostei porque eu não me desinteressei, sabe? Não quis desligar, ver outra coisa. Eu fiquei curiosa também, só que não me... No final acabou sendo aquele tipo filme de gente doida com pessoas ali que acabaram se envolvendo sem querer. Tem uma cena de um tiro que eu levei um susto, eu acho que você vai saber qual que é. Que é essa atriz, a Jenna Ortega, que ela sai correndo e tem um tiro. Sim. Nossa, foi tão repentino. Sabe aquela coisa repentina que você fala, caralho, como que isso aconteceu? Foi do nada. E aí vai desenrolando e não tem um protagonista principal. Eu não senti um protagonista. Todos ali eles estão envolvidos de alguma forma, eles aparecem praticamente no mesmo período de tempo, né? A personagem da Maxine, que é quem faz a Mia Goth, né? Ela é a protagonista, assim, pra mim, porque também quem faz a senhora é ela também. Com maquiagem, é claro, né? Prótese e tudo. Mas é um filme, assim, que todo mundo tem um pouco de protagonismo. E esse filme também, ele quer fazer uma coisa assim de colocar... a gente vai colocar a Jenna Ortega, que é... Você vendo pelos filmes de terror, ela é a moça certinha e tal, que não faz coisa errada, e ela é a Final Girl, que chamam, né, nos filmes de terror, aquela a menina santinha que é sempre a que sobrevive. E não, né, quem sobrevive... Eles mudaram, Eu esperava que fosse ela. Uma frase que eu acho muito legal nesse filme, que é no final, quando os policiais estão, né, no lugar, vendo lá os homicídios que aconteceram. Porque, assim, na real, é um filme pornô que eles estão fazendo, né? E tem as cenas fortes deles lá, tudo. E aí acontece toda essa merda. E aí, quando a polícia chega, eles pegam, achei a câmera e tal. Aí o policial vira e fala... é um maldito filme de terror. Só que não é um filme de terror, é um filme pornográfico. Eu achei esse finalzinho bem engraçadinho para todo o contexto que aconteceu na história. E esse filme é isso, ele é divertido, em algumas partes ele conseguiu me prender, né, por 1h e pouco, sem cena de assassinato, de gore, de sangue, coisas que a gente procura mais num filme de terror, né? E é um filme mediano pra mim. Também, pra mim foi ok. No começo de 2022, né, a gente teve o Pânico, que só foi Pânico, mas na verdade é o Pânico 5, né, que continua com os mesmos personagens, a Sidney, a Gale e o Dwight, e tem esse grupo novo, né, agora de adolescentes que estão sendo atacados pelo Ghostface de novo, depois de quantos anos? 10 anos, 12 anos desde do quarto filme. E ele acompanha a Sam e a Tara, que são duas irmãs. A Sam é a mais velha, que fugiu de Woodsboro. Ela estava morando em outro estado. Ela tem esse namorado, Rich. E numa noite, né, a Tara, que é feita pela Jenna Ortega, é atacada pelo Ghostface, tudo. Mas só que ela não morre, ela acaba no hospital e a irmã dela volta
pra cidade pra ver como a irmã tá, né? Cuidar da irmã e tal. E o namorado dela vai junto e começa, né? Aquela procura pra saber quem é o Ghostface, quem tá cometendo aqueles assassinatos. E esse filme, ele tem muito essa... O Pânico sempre teve esse negócio de metalinguística, né? De você usar coisas que acontecem nos filmes de terror e mostrar de outra Sim. forma. Tipo, tem uma cena que um adolescente fica andando pela casa, você fica esperando que o Ghostface vai aparecer a qualquer momento. Tipo, ele abre a geladeira, aí você fica esperando que o Esperando ele estar lá Ghostface... dentro. É, Eu vou estar não, atrás. que ele vai estar... Quando o cara fechar a porta da geladeira, o Ghostface vai estar do lado, mas não. Uhum. Aí ele vai pra outro lugar, aí tem outra cena parecida assim, aí também o Ghostface não aparece. E o filme brinca com várias coisas assim e traz de volta, né, o Dewey, a Sidney, a Gale, tudo de volta, né? Eles voltam mais pro meio, pro final do filme. E é um filme que eu gostei, mas só que eu esperava muito mais, muito mesmo. E ele meio que me... Ele foi um dos que me decepcionou bastante esse ano. Mas, tipo assim, é Pânico, então quanto mais Pânico Respeito, tiver, eu assisto. Pode ser fraco, assim, como eu achei esse 5, mas quanto mais tiver pra mim, melhor. Ah, eu vou ser sincera, eu gosto de Pânico, mas para mim meus favoritos são as sátiras dos pânicos que geram depois os filmes, porque dá muita lenha pra fogueira. Eu adoro as sátiras, eu me divirto muito com as comédias que vêm em cima dos filmes de terror. E o Pânico, ele não foge disso. Eu acho que é um dos filmes de terror, um dos principais que eles conseguem levar as sátiras além, né? É, eles É usam muito bom. muito isso de pegar as coisas que Os são de praxe, clichês, é. e usar de uma forma inteligente, assim, desde do primeiro, né, que é de 96, e em 2022 eles conseguiram ainda usando, tem até a brincadeira que eles fazem no começo, sobre qual é o seu filme de terror favorito? Aí ela fala, o Babadook, que é um filme de terror psicológico, né? E as Uhum. pessoas sempre estão acostumadas mais com filme tipo Jogos Mortais, Halloween, que é filmes mais gráficos, assim. Tem Sim. violência, tem tudo que você espera de um filme de terror, assim. Mas as pessoas hoje em dia querem ser mais cults, assim. Eu gosto desse filme porque ele é de um terror psicológico e tal. Sim. Não que você não possa gostar porque o filme é de um terror psicológico. Mas tem gente que usa isso pra querer ser erudita, sendo que não é, entendeu? É, eu vejo assim muito do filme de terror como o próprio rock and roll. É o rock, mas a gente tem várias ramificações. A gente tem o grunge, a gente tem o gótico, a gente tem o punk. Dentro do rock tem várias ramificações. E no filme de terror também, o universo de terror também ele proporciona pra gente esse mesmo significado. São várias ramificações. E isso que me fascina, porque a gente nunca vai ter uma mesmice, a gente pode variar dentro de um estilo só, né? É, o terror também tem muito disso de... Cada época tem o seu terror, né? Você vai ver... Sim, é igual eu falar, o pânico pra mim é muito noventista. Você vendo um filme dos anos 30, são coisas de filme de monstro. É Frankenstein, é Homem Invisível, é Vampiro, Drácula. Aí tem os anos 50, 60, que é sobre aquelas épocas, né, que tinham aquelas perigo de bomba nuclear, o que poderia fazer, que tem aquelas É, coisas, pessoas que se transformam em bichos, tipo aquele homem fica deformado. essas coisas assim,
cada década tem o seu terror. Nos anos 70, 80 teve aquela pegada slasher, que é assassino mascarado, que vai matando as pessoas e no final você mata ele, mas não mata, tem a continuação, tem a outra continuação, e assim vai, né? E um que eu vejo que cai muito numa rede mais atual, que eu posso dizer, foi o Fresh, né? Que ele foi lançado esse ano. E eu vejo ele como. Ele tem uma história que já é passada, né? Que é a história do psicopata que pega a menina, tudo. Só que ele tá num contexto super moderno. Então eu gostei de assistir esse filme, eu fiquei surpreendida, eu fiquei até. A gente sempre pensa assim, ai, quando a gente vê esses filmes de psicopata, a gente pensa assim, ai, até onde vai o limite humano, né? E sempre vai além, sempre tem alguém que consegue fazer uma coisa pior, é uma coisa inacreditável. Eu acho que esse filme ele abordou bem esse assunto, mostra uma história bem comum de uma moça que ela tá procurando um par ali, uma pessoa para ter uma conexão, e ela só tem encontros fracassados. E aí você vai se frustrando junto com a personagem, que você fala, bom, só tem boy lixo aí, né? E aí tem uma hora que ela tá assim, super natural, que é aquela coisa bem de. A gente fala assim até de filme. Ai, não adianta forçar a barra, você vai encontrar o seu amor, sei lá, você vai estar na esquina, você vai estar fazendo compras. E é isso que acontece com ela. Ela tá no mercado ali de boa na lagoa. E aí chega um cara super charmoso, super sedutor, falando com ela, começa a fazer piada, eles começam a se envolver. E bom, rola. Eles saem, se curtem, tudo, só que o cara, no final das contas, ele é um predador. E aí é engraçado, você vai vendo assim, a história, ela sai com o cara, tem tudo pra dar certo, porque ele saiu com ela mais de uma vez, e predadores, a gente costuma entender que eles já vão tentar logo no primeiro encontro alguma coisa, mas não, ele sai com ela a primeira vez, é uma noite legal, bacana, ela comenta com uma amiga que ela saiu com esse cara, e ela só comenta com essa amiga. E aí o que acontece? Ele leva ela para uma viagem romântica no final de semana, nas montanhas. Eles estão ali vivendo, curtindo, do nada você começa a perceber que, puta, ele drogou ela. E aí você começa a imaginar o que ele vai fazer com ela, porque tava rolando um negócio legal. O que leva, né, a pessoa a fazer isso? E aí ela acorda já num quarto lá, trancado, em cativeiro, e aí ele chega, aí ele começa a mostrar, né, a verdadeira face dele. E eu acho isso, eu gosto muito disso nos filmes, porque você tem aquela ideia, igual mostrou no Noites Brutais, que a gente ficou com muito medo do Bill, porque ele tava tão ali sedutor, tão prestativo, que você fala, não existe gente assim. E nesse é a mesma coisa, só que no caso dele, ele realmente era um psicopata, né? Ele é um psicopata que ele vende uma mercadoria, né? Que no caso são parte de mulheres, né? Que ele vende pra caras que compram pra comer mesmo, pra canibalismo. Não tem como assistir esse filme e não lembrar do Hannibal. E teve até uma cena que eu vi que parecia até a boca dele comendo. Eles pegaram. Eu acho que deve ter pego, porque mostra os magnatas como se fossem pessoas ricas, importantes, que compram essas mercadorias na Deep Web. E aí mostram várias pessoas comendo, tipo, cenas, sabe, aleatórias de várias pessoas comendo. E uma dessas cenas, eu até pensei que fosse o Hannibal. Pela roupa, pelo jeito, parecia muito. Mas eu acho que essa é a intenção mesmo pra, tipo assim, ó, a gente sabe que existe o Hannibal, essas coisas assim. E esse cara, esse filme, ele trata desse assunto, né, de você achar que conhece a pessoa já logo, poucos dias depois de conhecer ela. Ele dá essas jogadas no filme, né? E você fica pensando. Porque tem até a cena que ela começa a tentar entrar como se. E dançando conforme a música para escapar, né? Dele, porque você fica naquele desespero. E tem outras moças ali também que estão passando pela mesma situação. Bom, esse filme, ele. Quando eu comecei a ver, que eu vi que ele era o psicopata, quando ele fala pra ela o que ele vai fazer com ela, eu acho que foi uma das cenas mais chocantes do filme, pra mim. E aí depois você vai ficando puta com, né, mais puta ainda com ele, você vai vendo como que ele é doido, e as pessoas que estão em volta dele também, você fica surpreendida, porque tem muito daquela coisa do síndrome de Estocolmo.
E você fica, como que pode ter gente ainda do lado dele? Então tem algumas coisas que te surpreendem, mas também não é nada assim que, nossa, é tão eletrizante assim. É uma história de sobrevivência e de uma moça tentando fugir de um psicopata. E o que é bacana nesse filme também, que mostra uma questão de união entre as vítimas, e que é uma união que dá muito certo, porque tem filme, por exemplo, igual, né, voltando, porque aquele Noites Brutais, a união não deu certo nesse caso, porque a personagem desse filme, ela tentou ajudar pessoas e ela só se ferrou. E nesse caso, não. Elas se ajudaram e elas conseguiram fazer uma coisa bem bacana entre elas. Né? E uma coisa que eu esqueci de falar, outra coisa que é engraçada é o primeiro encontro que ela tem, né? O cara é mó escroto, assim. Tipo assim, no primeiro encontro. É bem assim, eu acho, né? Ele fala, mas eu fico vendo. Eu vou levar isso pra viagem, assim. E, tipo assim, primeiros encontros, eu imagino que você tenha. Que você queira passar uma coisa assim de uma pessoa legal, né? E o cara é mó escroto. Eles estão num restaurante chinês e ele fica falando, você sabe, eu preciso de água com gás, falando pra a garçonete chinesa. Ele fala, provavelmente ela não sabe falar inglês. O cara, tipo, é mó escroto, assim. E no ele é fim, muito chato. Depois que acontece tudo com ela, que ela consegue escapar, ele liga pra ela e fala, você tá tudo bem com você? O filme acaba, você... Não, E esse filme ele traz muito disso, mas é uma história de sobrevivência que a gente sempre vai torcer, né? No caso, para as vítimas, porque também, assim, por mais absurdo que pareça, é uma coisa assim que, sei lá, né? Pode acontecer. A gente vê cada história por aí. Tipo assim, uma coisa que eu aprendi é que nada você deva duvidar que exista, porque existe. A gente pode não saber, mas existe. E, tipo assim, a gente vendo até a esposa do cara, né, do personagem que é o vilão do filme, ela é É uma vítima dele. Uma vítima dele que se tornou esposa dele, né, e trabalha com ele. E vendo ele se lascando no filme, né? Que ele começa a se lascar como todo vilão de filme de terror, assim. Ele começa a se lascar e você gosta quando ele se lasca, né? Que acontece várias coisas com ele na parte final ali do filme, que pra elas escapar. Final dele. E quando ele começa a se lascar, a gente começa a gostar, né, assim. Nossa, até que enfim. Não, e a união, né, das amigas, porque, vamos combinar, os outros filmes que a gente viu, teve filme aí que a pessoa só se ferrou, não teve ninguém que ficou do lado dela. Nesse não, elas não se deixaram em nenhum momento, o que foi muito bonito. A união faz a força, né, como diz. E o próximo filme, que pra mim ele tem uma mistura de sentimentos, assim, de tristeza, com decepção, com... Nossa, tanta coisa misturada, que é o Halloween Ends, né? Que é o terceiro e último filme, né, da trilogia que começou em 2018, que continuava a linha do tempo do filme de 78, né? Depois que o Michael Myers é baleado, cai da sacada e some. Que aí no de 2018 a gente fica sabendo que ele foi capturado e passou os últimos 40 anos preso num hospital psiquiátrico. E ele acaba fugindo e sai matando as pessoas por Haddonfield, né? A torta direita. E nesse ano a gente teve o último filme, que foi uma grande decepção pra mim, assim. Eu sou fã pra caramba da franquia Halloween, e teve esse novo personagem, né, que chamou Corey, que é um rapaz que ele, na noite de Halloween, ele tá cuidando de um garoto, e sem querer ele acaba matando o menino, o menino é atentado, prende ele no sótão, e ele fica chutando a porta para tentar arrombar a porta, que ele tá com medo, né? Que o Corey, ele é medroso.
E esse sótão ele ficou no, tipo, no quarto andar da casa. E o menino tá do lado de fora da porta dando risada. E ele pedindo pro menino abrir a porta. Aí ele começa a chutar a porta. Aí tem uma hora que ele consegue arrombar a porta bate na cara do menino. O menino cai do quarto andar lá no chão, paf, morre. E tipo, esse cara, ele vira, tipo assim, ele foi inocentado, né? Mas pra cidade, pra todo mundo, a gente sabe como que é, né? Se acontece isso na Sim. vida real, fica marcado, né? E ele ficou marcado por ter feito isso. Todo mundo trata ele assim mal. E ele acaba sendo o principal, né, desse filme. Tem a Laurie, tem a sobrinha dela que sobreviveram, né, do Halloween do 2018 e do Halloween Kills, que saiu em 2020. 2020. E o Corey conhece a Laurie, a Laurie começa a ajudar ele porque vê que ela sofre bullying do pessoal do colégio. E ela começa a estranhar ele, assim, mas ela ajuda ele e ela meio que apresenta a neta dela pro Corey, eles viram amigo e começam meio a se apaixonar, virar namoradinho. Mas a Laurie começa a ver que ele tem alguma coisa estranha, assim. E nisso o Michael Myers, né, que no Halloween Kills ele tá sumido desde o Halloween Kills, faz mais de 4 anos. E a Laurie resolveu seguir a vida dela e tal, tá morando com a neta dela. Um dia o Corey, esse rapaz, eu não me lembro exatamente o porquê, mas o Corey acaba entrando dentro dessa rede de esgoto. Acho que, se eu não me engano, é pra se esconder do povo que tá atrás dele lá da escola que faz bullying com ele. E ele encontra o Michael Myers lá, todo lascado. Ele tá provavelmente mais de 4 anos escondido ali. Ele tá fraco, tá todo sujo. E o Michael Myers vai pra cima dele pra matar ele, mas tipo que o Michael Myers consegue meio que conectar com ele através dos olhos, assim, eles olham uns olhos dos outros, parece uma coisa até romântica, mas ele consegue ver tipo algo seria um mal que Sim. cresce Tá, ele dentro do vê algo Corey. além ali. E solta ele assim, e o Corey sai andando, e depois disso o Corey começa a meio que criar uma ligação com o Michael Myers. Eles conseguem. Ele vai atrás do Michael depois pra conversar, entre aspas, né? Porque o Michael Myers não fala com ninguém, mas eles meio que falam através de telepatia, um negócio bizarro, assim. Sim. E o filme termina como... Não vou falar, né, porque é spoiler, É. mas é um filme que me decepcionou, mas é um Halloween, então pra mim, tipo assim, é bom. Não interessa o quanto ruim seja. Halloween 4 é um dos piores, mas eu gosto pra caramba. Mas Halloween Ends também é um Halloween ruim pra mim, mas mesmo assim eu gosto dele. Não tem como eu Não tem como odiar. discutir, né? Bom, e um dos meus filmes favoritos desse ano, se não o favorito desse ano, foi Terror no Estúdio 666. O que você achou desse filme? Eu achei um filme legal, é um filme terror comédia, né? Eu acho que pra mim os melhores filmes de comédia são esses filmes que tem elementos de terror. É um filme divertido, assim, tem a Foo Fighters como... É um filme de comédia, terror, né? Tem o Foo Fighters como o elenco principal. Protagonista, E é um filme bacana. Eu só acho que ele deveria ter menos duração. Acho que 1h30 tava mais que o suficiente. Pra mim passou bem rápido esse filme. Deu pra eu
tirar umas boas risadas desse filme. Tem Foo Fighters, que é uma banda que eu amo. E a história começa mostrando, né, a banda querendo fazer o 10º álbum. E aí chega nos produtores, tal, e todo mundo pressionando, aquela coisa louca. E aí eles falam assim, não, vamos arrumar um lugar pra gente poder gravar, pra entrar na vibe e tal. E aí o produtor fala, né, pra eles, ó, eu tenho um lugar perfeito pra vocês. E aí mostra antes a cena de uma casa, uma mansão, e rolando um homicídio fudido ali. E aí você já percebe que ele vai mandar a banda pra essa casa, né? Aí beleza, aí eles chegam lá na casa, tal, aí quem é a corretora lá que vai passar a casa pra eles aí a atriz que vai passar a casa pra eles, que é a corretora, é a atriz Leslie Erin Grossman, que é a que fez American Horror Stories. E ela é muito boa, ela também é uma das queridinhas dos filmes de terror, e eu gostei muito de ter visto a cara dela nesse filme, porque ela tem uma pegada de comédia. O jeito, até no American Horror Stories, ela tem aquela coisa de terror, de tudo muito tenso e tal, mas eu não sei se ela tem um jeito meio sarcástico, mas que traz essa pitada de comédia, que eu achei que ela foi perfeita na colocação de atriz ali, participante. Aí depois a gente tem já a vizinha, que mostra numa cena subsequente que eles estão lá e tal, e tem um muro dividindo as casas, né? Aí aparece uma vizinha ali, ei, eu, tal, aí a banda chega, vai trocar ideia com ela, aí ela é uma groupie, né? Uma antiga groupie de bandas antigas. E ela começa a cantar o som do Foo Fighters, e aquela cena que ela começa a cantar e a banda fica olhando pra ela, eu achei bem engraçada. E ela começa a ter umas reações esquisitas, tipo, baixar do nada, sabe? Do muro, como se estivesse no elevador, só que você percebe que é a perna dela baixando ela. Essa vizinha é muito engraçada. Tipo assim, ela é meio, como se fala, hippie, né? Assim, toda diferente. E ela, eu achei ela um dos pontos altos do filme, assim, de personagens nessa parte da comédia, junto com o Dave Grohl. E é muito engraçada. Ela foi, acho que, uma das mais engraçadas mesmo. Aí tem a cena dela, né? Dessa vizinha estranha. E depois tem uma cena que mostra ele também, que é na sequência. Aí eles estão ali tentando fazer, né, o som deles. Aí o David Grohl começa a tocar as músicas antigas. Ele, não, eu tenho uma ideia de uma música. Que ele começa a tocar. E os caras, não, você tocou tal música em tal ano. Essa é tal música. Aí ele começa a tocar de novo. Aí os caras, não, cara. Tipo, ele só começa a tocar música antiga. Tipo, ele é um artista passando, como é que ele fala? Por bloqueio artístico, né? Essa cena é uma das que eu mais ri. Dele tocando Everlong, aí ele toca a outra que eu não lembro o nome agora. Essa cena é muito boa. E uma das coisas que esqueci de comentar é que aquela banda que passa no começo. No começo, a vocalista é a Jenna Ortega também, que participa desse filme também. Nossa, muito diferente. Aliás, que eu nem reconheci ela. E uma outra cena que teve também que eu achei muito boa aqui, nossa, eu ri também pra caralho. Foi a do entregador chegando, né, pra fazer a entrega de comida, né, do delivery. Aí, e é muito moderno isso, né, dos filmes de terror que eles estão colocando, porque antes tinha aquela ideia do entregador de pizza no carro. E aí você vê como é que vai mudar, né? Agora tem o iFood, que é aquela entrega rápida e tal. Aí mostra o David Grohl com as sacolinhas dele, o entregador atrás falando. Aí ele fala, nossa, não acredito que é você. Tipo, ele chega na casa, o David Grohl tá sentado num piano, e ele vira, cara, assim, lentamente pro entregador, tipo, uma diva, entendeu? Aí o entregador, caramba, é você e tal. Aí chega pra trocar ideia com o David Grohl, começa a encher a bola do cara, aí o cara com tudo cheio. Aí ele vira e fala assim, nossa, vocês são minha segunda banda favorita, depois de Coldplay. Aí ele olha assim pro cara e dá aquele som dramático atrás, sabe? Então, ele olhando assim pro cara, tipo, como você coloca a sua primeira banda de Coldplay, né? O David Grohl tá muito bom nesse filme. Não. Assim, eu não sei se ele fez aula. Deve ter feito. Ele tem um dom, porque a gente tem a ideia dos clipes dele. Olha, já era pra ele ter feito um filme há muito tempo atrás, vamos combinar. Ele e a banda inteira, porque eles são muito bons em fazer clipes bons, assim, de atuação. E tipo, levam a sério a atuação.
E tipo assim, o filme, eles não precisam atuar, tipo assim, ou vou virar um Joaquim Phoenix aqui no Coringa, vou Sim. fazer, sei lá, qualquer ator aí que usa método. Ou eles não precisam, é só juntar a banda, fazer um roteiro aí que seja. Não precisa ser excelente, mas o jeito o timing das piadas, tudo. Eles tirando Não, sarro um do outro. tem aquele clipe, esqueci, tem o que ela até foi a trilha sonora do Eu Mesmo e Irene, que eles fazem um clipe. O clipe é um filme praticamente, é um curta-metragem aquele clipe deles, é maravilhoso. E tem vários outros deles que são maravilhosos. E você vê que o David Grohl especificamente ele tem um dom artístico para interpretar que é muito dele. Nas partes que ele sonha aparece Putz, qual é o nome do cara? De cara que E aparecia o povo das sombras ali, né? Várias vezes. Teve muito dessa pegada do povo das sombras nos Sim. pesadelos dele, né? Que ele via. Inclusive Tipo, a paralisia. e o Lionel Rich aparece pra ele também, né? Falando que É, ele não copiasse as vários. músicas dele. Nossa, essa cena foi. Tipo, ó, o plágio, tá? A gente tá aqui te vendo, ó, o plágio. Teve uma cena também que eu achei. Gente, esse filme foi genial. Eu acho que, na minha opinião, foi o melhor de todos. A cena que aí começa a rolar a música, né? Tá rolando uma música numa vitrola lá. Aí começa, do nada, a música tocar o contrário. Aí eu me lembrei muito daquela onda que teve da Xuxa, sabe? Do disco ao contrário, que você escuta o demônio falando. Foi muito essa pegada que eles colocaram. E essa parte, né, que o David Grohl começa a ser influenciado por essa entidade que tá querendo terminar essa música, né, pra ter a força total até a força total do ritual, né, como se a música fosse o ritual. E ele é engraçado que some. As pessoas falam, nossa. Aí o povo da banda, né? O Dave tá comendo muito, tá muito estranho. E ele comendo, tipo assim. Carne crua. Pedaço de perna, não sei o que, assim. E eles. É Não achando nítido, o nada pessoal estranho, será. mas. Tipo assim, ele é muito egocêntrico, assim. Ele é a É casa. machista, Não, muito bom. Aí tirou essa parte da Xuxa, né, do disco rolando ao contrário, também teve umas cenas que eu amei, que foi a cena do Pet, né, do guitarrista, que olha, eu acho que eles fizeram de propósito isso, porque a interpretação dele é tão ruim, que você fala, não é possível. Tipo, tá, sei lá, a banda inteira, e todo mundo assim, realmente ali, super introspectivo dentro do personagem, e parece que ele não. Primeiro que ele tá parecendo um tiozinho, né, no meio da banda, querendo ou não, o pessoal ali envelheceu melhor que ele, e aí tem umas cenas que ele vive dormindo pelos cantos, e aí do nada ele acorda e parece um defunto, sabe? Levantando do nada, assim. E aí as pessoas falam com ele, ele fala, mas ele dá uma risadinha, tipo, aquela pessoa que interpreta muito mal, mas foi um detalhe que eu não sei se foi feito de propósito, mas foi fundamental, porque foi uma das cenas mais engraçadas, das cenas que ele aparece. Tem as cenas que teve festa lá que eles fizeram. Ele tá dormindo no meio do lixo lá. Aí fala, De nada! mas tá tudo bem aqui. E ele ri, ele só balança a cabeça, ele não fala muito, mas ele é muito bom. Teve aquela hora que ele aparece, que ele tá com o pijama dele. Eu pensei que ele até parecia tava vestido de Smurf, alguma coisa assim. Sim, aquele chapéuzinho, né, antigo. E esse filme ele é bastante divertido, assim. Eu só achei que ele demorou, ele teve uma duração maior do que deveria ser. Eu gostei. Eu gostei da duração. Pra mim passou super rápido. Eu adorei e tudo, tipo, o jeito, as comédias, as sátiras. E também é uma coisa assim que a gente pode levar que foi um dos últimos momentos que a banda passou junto com o Taylor, né? Que é o baterista. Ele faleceu esse ano e ele faleceu um pouco depois, né? Que eles gravaram um filme. Então foi um dos últimos momentos que a gente pode levar em consideração que a banda Foo Fighters estava junta. E é uma banda que ela
é uma banda muito forte, sabe? A gente tem ideia, pô, o David Grohl, ele tá aí desde a época do Nirvana, e ele conseguiu, ele era baterista, você sabe que o vocalista, ele sempre tem uma dimensão muito diferente do resto da banda, e ele é tão versátil que ele, além de ser um excelente baterista, você vê que o som desse filme, o Foo Fighters, eles têm um som específico, mas o som do filme estava muito mais pesado do que a banda costuma fazer, né? Tipo, eu senti esse lance mais metal no filme. Até a própria música que é feita que é a música ritual pra entidade lá, é bem pesada, assim, parece até death metal, É um metal, um black totalmente. metal, E é algo uma assim. música muito boa, E É, eu não duvido que eles, nas horas vagas, né, a banda deva se juntar pra tocar um sonzinho assim. Eu acho que eles é, são amigos a esse nível. sim, eu acho que faz. Para um músico, assim, né, eu não tenho contato com músicos, tudo, nem com banda, mas acho que deve fazer bem pra banda experimentar outros tipos de tipo de música, né, pra Sim. agregar a própria o repertório da banda. Não, e só mostrou o quanto que eles são artistas completos, né? Porque tem a questão da música em si, tem a questão da atuação, que eles sempre foram uma referência no meio do rock. Eles, eu acho que o Blink também, eles têm uma pegada meio de fazer comédia com os clipes e atuar nos clipes, mas Foo Fighters para mim ainda é referência. O som deles é muito bom, a atuação do David Grohl é muito boa, e a gente tem que levar em conta que o David Grohl, ele não é simplesmente um vocalista, ele também é o baterista, ele é guitarrista, ele é um músico completo, ele é um artista completo. Esse filme demorou para sair, eu gostei muito. Para mim, na minha opinião, foi um dos melhores desse ano. Ai, mais uma curiosidade, uma pessoa que participa desse filme é o John Carpenter, que é diretor do Halloween, de vários filmes aí que são famosos. E além de diretor, roteirista, produtor, o John Carpenter também é músico, né? E ele faz uma participação no filme. Ele tá participando da produção da banda no filme. Ele é um senhorzinho de cabelo branco, assim, tá com coque branco, cabelo branco, roupa preta. Uhum. Participa o filho Sei dele da também. cena, ele e o filho dele E tipo assim, eles vamos sair daqui logo, esses caras. e tipo assim, pra você tem que ter moral pra ter Tem. o John Carter participando de um filme seu, né? Não, mas fala a verdade também. Se você fosse ele, você não ia querer participar de um filme do Foo Fighters? Sim. Com certeza, eu também ia. E bom, pra aqui, né, o nosso finalzinho, que era um filme super esperado para esse ano, foi o Hellraiser, né? Várias expectativas. O que você achou do Hellraiser, Má? Eu achei um filme bom. Eu esperava mais, mas eu achei um filme bom. Assim, ele foi acima da média pra mim. Eu considero ele como sendo, acho que o melhor que eu assisti esse ano. Por vários aspectos que a gente vai comentar aqui, que eu acho que ele não é melhor que o original. O Pinhead não é melhor que o Doug Bradley, mas conseguiram manter, sabe, assim, esse nível bom, ao meu ver. Eu tinha uma expectativa desse filme e ela não atingiu as minhas expectativas, mas tá, foi um filme ok. Eu esperava muito mais. Tem o jeito da protagonista que me interessou de começo. Eles colocaram uma ideia mais moderna aqui, né, da nossa realidade que está acontecendo nos anos atuais. Mas ainda assim, eu achei um pouco arrastado o filme, viu? Sinceramente. A protagonista, ela me lembrou muito uma atriz brasileira, a Luísa Reis, que ela fez até aquele comercial que ela fez com Michel Teló, ela canta. Nossa, eu achei elas muito parecidas, quase sósias uma da outra.
E eu vi no filme, sempre tem aquela ideia assim da mocinha ser meio lesada e tal. Eu achei ela bem esperta, ela já percebeu logo de cara a mágica que rolava em cima da caixa, da configuração do lamento. Então aí a ideia já começou a se desenrolar. Só que ainda assim eu achei. Eu esperava mais, sabe? Esperava mais os cenobitas, esperava mais dos personagens que estavam envolvidos. Uma coisa que eu achei interessante, né, que mostra o personagem, o Trevor. Eu tenho um youtuber, ele é uma pessoa que tá aí na mídia, que é o terror, né? E ele tem um gato que chama Trevor. E ele colocou esse nome, óbvio, que a gente imagina uma coisa em relação a trevoso, algo do tipo. E o nome do personagem, né, principal ali, que é o companheiro dela, é o Trevor. E aí eu já pensei nesse significado, sabe? Trevor trevoso. E eu fiquei muito na expectativa de ver a entrada dos cenobitas. E aí eu vi as cenobitas mulheres vindo, tava aquela coisa bem devagar, aquela coisa de lentidão, de tortura, mas eu esperava mais. Eu achei que elas ficaram muito no papo. A fisionomia delas tava ok, não tava tão belada como nos primeiros filmes, né, que costumam ser mais aquela coisa mais gore, mas elas estavam deformadas ali, e eles também percebe que eles tiraram os cenobitas, né? Eles já tiraram de linha os mais antigos, aquele que ficava com os óculos, também eu não lembro o nome dele, ele não aparece, eles trocaram, né, o Pinhead pela mina, que ela vai ser a principal no caso. Eu achei que ela fez muito bem a personagem, mas eu acho que ainda faltou mais, sabe, mais cenobitas, mais demônios, mais tortura, não sei, faltou um pouco. Eu gostei bastante desse filme, da cena de abertura, que pra mim eu acho que foi uma das melhores, assim, porque mostra que o cara, né, que possui a caixa, que é o ricaço lá, ele não tá nem aí pro que vai acontecer com a pessoa, né? Ele sabe o que vai acontecer, tá acontecendo lá, né? Que é os cenobitas vindo buscar a pessoa que conseguiu resolver a configuração. E ele tá lá só atrás do que ele quer como eles falam, a audiência, né? Com o deus do cenobita lá. Até que ele consegue. Outra coisa também que eu gostei, que eles manteram a trilha sonora do original, eles só deram umas pequenas mexidas assim, mas nada que mude drasticamente, que nem acontece em várias adaptações de outras coisas. Tipo o Superman de 78, o Superman que saiu agora em 2013, tem diferenças nas trilhas sonoras. Eu gostei bastante da caixa no quesito do puzzle, né? Que ela vai mudando de forma. Tem essa questão, vai mudando também o tipo de desejo, né? Que você quer em cima da forma, a configuração, né? Tipo assim, a de 80 era a caixinha, você mexia, apertava o botãozinho, abria essa. Ela vai mudando para várias configurações, tipo assim, que comecei a achar meio zoado, mas parando e pensando, faz mais sentido. E também eu curti as cores azuis, né, que eles usam quando aparecem os cenobitas, né, que é aquele negócio que tem no Hellraiser original também, que é quando você abre as portas, tem aquele tom azulado. A protagonista eu achei chata pra caramba. A mina, tipo assim, ela tem problema com drogas. O único. Não tem uma coisa que você queira se importar com ela, sabe? É só. Ela tem problema com droga, mexeu na caixinha, lascou o irmão, mandou o irmão pro inferno lá, e agora ela tá atrás do irmão. Tem o inferno chegando a qualquer hora, né? Que é. Tipo assim. Ao meu ver, nos outros filmes do Hellraiser, a gente vê muito isso da pessoa abrindo a caixa num quarto e o inferno se abrindo, né? Chegando e tal. E nesse, quando a pessoa
é furada, né? Cai o sangue da pessoa lá É, na o caixa. sangue. Que tem aquela cena que eles estão fugindo na van e o inferno vai chegando mesmo eles fugindo pra mulher. Sim, Tipo você vai assim, ver, eu imagino isso, tipo a morte, sabe? Você morrendo e vendo as coisas se distanciarem. não tem pra onde você fugir. Você abriu em qualquer lugar, os cenobitas vão vir. Não importa se seja num quarto fechado ou se seja no meio de 4 pessoas em uma van a Botada, 50 quilômetros por hora. Eles vão É. chegar. Por último, eu achei o body horror do cara que aparece no começo, né? Que ele quer ter a audiência com o deus dos cenobitas, que ele acaba recebendo, né? O que ele queria sentir o prazer máximo. Aí ele ganha tipo uma caixa no peito, assim. E quando Ah, ele é a tortura eterna. e quando ele consegue tirar aquilo, a cena, aquela cena, os efeitos eu achei muito bons. É bem diferente, você fica pensando assim, caramba, como que evoluiu a tecnologia, né? E eu curti bastante essa cena. E sobre o visual dos cenobitas, eu achei assim bem inferior ao dos anos 80. Eu também, eu dava pra perceber que era uma roupa que eles estavam usando. Eu não Eu achei senti, isso. eu senti uma roupa. Parecia, não, sei lá, eu não gostei muito também do visual, não. Eu comentei com pessoas na internet, nossa, eu fui bulinado, porque o povo falou, nossa, você gosta de couro? Porque no filme dos anos 80 eles usam aquelas Ah, roupas de couro, sim, né, meio eles colocam. Então, mas sadomasoquista. é que ficou falso. Pra mim ficou falso. As peles passando, sabe? Ficou Sim, falso. Parecia que é como se fosse uma roupa que eles colocaram na preguiça. Sabe, não tinha um molhadinho ali, não sei, eu achei meio falso. eu esperava mais, eu esperava mais não. Eu no trailer, né, já deu pra ver que o design dos cenobitas não ia me agradar e acabou não me agradando. E a falta de cenobitas é claro que, né, que esse é um remake, faz total sentido eles apresentarem outros cenobitas, mas tipo, eles só trouxeram o Pinhead e o Chatter, que é aquele que fica batendo os dentes, Mordendo, sabe? Sim, E Eu senti que eles quiseram colocar uma pegada mais de mulher cenobita, sabe? sim, Tipo, essa revolução feminina, então eles quiseram aproveitar isso para colocar, mas basicamente isso mesmo. Eles acabaram deixando de lado, quiseram modernizar e ficou desse jeito. e pra mim é isso. Eu achei um filme bom, gostei. Ele acho que eu colocaria como Também não. primeiro lugar. Foi uma decepção para mim desse ano. Como eu falei, a minha preferência foi Terror no Estúdio 666. É o melhor, na minha opinião. Os outros, ok. Realmente, esse ano não teve um filme bombástico que eu falasse assim, nossa, esse filme maravilhoso, de terror, assim, não teve. Uma coisa que me surpreendeu positivamente na questão de terror esse ano foi a questão de programas de TV. O Discovery Plus, para mim, foi uma referência esse ano. Eu consegui assistir muito conteúdo de terror pelo Discovery Plus e eles produziram muito conteúdo de terror esse ano. Então, assim, eles estão de parabéns. Com certeza, deve ser uma das minhas marcas favoritas em questão do terror. Esse ano foi, com certeza. E eles realmente eles tiveram os Osborne, eles colocaram uma questão de investigações paranormais, vídeos paranormais, histórias de pé grande, de lendas, tanta coisa, tanto conteúdo que assim, realmente eu não fiquei sem, eu fiquei pouco tempo sem, tô entediada, sem ver nada. Quando eu colocava no Discovery Plus, eu sempre tinha alguma coisa para assistir, sabe? Então assim, esse ano eles me preencheram de uma forma muito positiva e eu recomendo muito para quem não tem, né, quem não segue o canal, quem não assina, eu recomendo, eu acho que vale a pena sim,
porque no universo de terror é uma das melhores categorias que teve. E uma das boas, né, das boas referências que eu tive do Discovery Plus foi a família Bloomberg, e é um documentário reality show que mostra uma família bem esquisita, e a mulher ela compra com o marido dela uma casa, como se fosse uma mansão, né? E essa mansão ela era uma funerária. Então eles começam a reformar essa antiga funerária e ela vai começar. Sabe a mansão Westerfeld que o proprietário ele começou a colocar. Ele tem um padrão de mansão, ele começou só a colocar móveis antigos dentro da mansão, móveis vitorianos. Sim. Ela fez a mesma coisa. Então ela começou a colocar esses móveis antigos, e ela começou a fazer aquela aparência bem gótica dentro da casa, e cada cômodo ia sendo reformado por partes. Então eles iam lançando em cada episódio um cômodo novo. E depois, quando reformou a mansão inteira, eles abriram para a vizinhança. E é uma família bem esquisita, né? Tipo, a mãe é meio gótica, o pai é meio punk, os filhos vão na onda. Eu gostei bastante. Foi uma ótima referência para mim. Uma série também que fez super sucesso esse ano, que eu adorei ter assistido e que influenciou horrores a minha família, foi a série da Wandinha, né? Que a gente falou dela aqui várias vezes. Ela interpretou vários papéis diferentes, a atriz. E a série foi muito boa, me surpreendeu positivamente demais. Eu esperava bem menos e tive muito mais. Isso daí, pelo menos, eu posso falar de boca cheia. A Wandinha ainda eu não assisti, eu tenho esse problema de ter vontade de assistir as coisas, aí tô pra assistir, mas ainda não assisti. Eu recomendo. A Rafa agora ela não para de dançar a musiquinha da Wandinha e tudo pra ela começar a fazer analogia com a família, sabe? Então pra ela a gente agora é a família Addams. E um outro também que eu achei bem legal que eu assisti, eu acho que foi no Netflix, foi Arquivo 81, que é tipo um mistério que mostra um cara que ele consegue restaurar algumas fitas e tem umas fitas que estão queimadas, ele é contratado por um cara super rico e começa a restaurar essas fitas, só que ele começa a assistir, né, nesse tempo que ele tá restaurando, e ele vê uma moça falando da história dela, tal, enfim, a gente começa a se envolver, é um suspense meio terror, muito bom, eu recomendo para vocês também, e basicamente é isso. Você tem mais alguma coisa para acrescentar pra gente, Má? Não, só eu gostaria mesmo de agradecer a todo mundo que acompanha até agora e quem acompanhou durante esse ano, né, nos primeiros meses aí de programa. Espero que esse próximo ano de 2023 a gente consiga crescer mais, trazer mais histórias legais e crescer como contador, né? Como podcast, assim, conversando um com os outros, né? E é isso, um feliz 2023 e vamos embora. É isso, gente. E se você quiser mandar seu relato, pode mandar pra gente, nosso e-mail, pode participar, compartilha, curte, se inscreva no nosso canal do YouTube. E é isso, gente. Até o ano que vem, se quiser mandar seu relato, pode mandar pra gente. E vamos curtir muito mais terror aí pra 2023. Até mais.